Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver os três pensadores que são os pilares do pensamento da sociedade, né? Então assim, e aonde a gente estuda a sociedade? É claro, nas ciências sociais, né? A história, a geografia, a sociologia, a ciência política. E principalmente assim, ó, se você vai se aprofundar em alguma coisa, em alguma área do conhecimento. Por exemplo, eu sou médico e eu quero fazer o meu doutorado. Eu sou obrigada a estudar a sociedade, a não ser a parte técnica. Aí eu faço direito, eu vou fazer um doutorado, eu sou obrigada a estudar sociologia. E daí eles, por exemplo, vamos lá. Eu tenho o suicídio, por exemplo, desse cara aqui. As pessoas que trabalham com saúde estudam Durkheim por conta das obras dele. Vamos lá. A questão da religião ligada ao capitalismo, a questão estruturalista, a racionalidade é Weber, a área de direito e a área de ciência política é muito forte. O Marx está na economia, está na sociologia e está na filosofia. Os dois são mais, digamos, sociólogos raiz. O Marx ele vem a partir do pensamento dele, que como é muito aprofundado, acaba-se então que reconhecendo que Marx ele não sonhou em ser um sociólogo, tá? Mas eu vou começar com Durkheim. Em meados de 1800 nasce esse cara aqui. Antes disso ele é francês. Gente, até hoje o Durkheim é muito estudado na França. É tipo uma celebridade lá para eles. Porque ele é o pai da sociologia. Esse é o pai da sociologia. Ele tem dois pais, tá? Da sociologia. E ele é o pai da sociologia acadêmica. O que quer dizer? Que acadêmica. Ele consegue transformar a sociologia numa ciência através do método. As regras do método sociológico é uma das obras mais relevantes desse sociólogo, que é o Émile Durkheim. É homem, tá? O nome é assim, sabe, mas é homem. A corrente de pensamento é funcionalista. Por que funcionalista? Porque... O que remete a palavra funcionalista para vocês? Cada um tem uma função. Muito bem. As ciências naturais estavam muito na moda na época que o Durkheim começa a escrever sobre a sociedade, ele e o Weber, inspirado num cara chamado Charles Darwin. Já ouviram falar do Darwin? Já. O Darwin, ele é o quê? Ele é um biólogo, né? Pai da evolução. Isso, pai da teoria da evolução. E o cara é genial, então estava muito na moda, as ciências naturais estavam muito na moda, e esses pensadores disseram, não, vamos pegar e vamos estudar a sociedade como se ela fosse um organismo vivo. Cada um com a sua, cada instituição social, cada parte da sociedade tem uma função. Então eles imaginavam que poderiam estudar a sociedade como se ela fosse uma árvore ou um organismo vivo, um corpo. Qual o problema disso aqui? E daí a crítica que se faz ao pensamento de Durkheim. É que eu pego um pé de pinhão, ele é igual aqui, ele é igual lá em Minas Gerais, na Serra de Minas Gerais, mas ele não considera a história. Vamos lá. Aqui a gente tem violência? Tem. Mas lá em Minas tem, mas ele não considera a história de cada um, todo é igual, fica meio que, sabe, vamos colocar tudo dentro de uma caixinha, vamos fazer como se fosse uma questão matemática, tá? Por isso que é funcionalista, tá? Ok? Na sociedade a gente pensa muito isso, assim, de fazer uma atividade, cada um ter sua função, é pensamento bem funcionalista e positivista a nossa sociedade e a nossa escola. Muito ainda. Nós estamos há uns 80, 90 anos atrás, tá? Mas qual a grande ajuda que ele teve na sociologia? É criar um método, né, para que ele conseguisse estudar a sociedade. E qual era a partícula de estudo desse cara? Era uma coisa chamada fato social. Então vamos lá, um exemplo de fato social. O futebol é fato social? O que vocês acham? É um fato social, muito bem. Acontece em todas as sociedades, vocês vão encontrar isso aqui lá no Enem. Sim, acontece em todas as sociedades. Eu não gosto de futebol, professora, mas existe. Tá? Ele tá aí. Coerção, tem regras e leis? Tem. Vamos lá.
O assassinato, o crime, é um fato social? Acontece em todas as sociedades. Ele fez como se fosse uma regrinha para se seguir, tá? É um fato social, acontece em todas as sociedades. Eu não quero que aconteça crime, mas acontece mesmo assim. Existem regras, existe se me pegarem roubando ou matando, eu tenho a punição, eu vou pra cadeia, ok? As principais obras foi as regras do método sociológico, tem outras, tá, gente? Mas aqui, e o suicídio, o filho dele se suicida e ele percebe que o suicídio não é uma coisa só da pessoa e acontecia com outras sociedades ou mesmo na sociedade dele. Então ele passa a estudar enquanto fenômeno social, com método e regras sociológicas. Até hoje, voltando aqui na Universidade de Sorbonne, em França, ele é muito estudado, tá? Ele tem as questões que eu falei para vocês, que é a parte crítica, que ele não estuda a história, né? Infelizmente, ele não colocou aqui a história. E eles imaginavam que a indústria seria a salvação da nossa sociedade, não foi, tá? Então essa parte ela se foi, né? Apesar de que muita gente acha que tendo indústria na cidade, você chama, o senhor é candidato a prefeito, o que o senhor vai fazer aqui na cidade? Eu vou trazer indústria pra cá, né? A gente ouve muito isso, né? Nossa, eu vou trazer indústria, vou gerar emprego, mas a gente sabe muito bem que a indústria hoje não é a que dá mais empregos, né? Que é a prestação de serviço. Então essa ideia que a indústria, que o capitalismo ia salvar a humanidade, então essa parte não nos... mas a sociedade pensa assim, a ciência não pensa mais, mas a sociedade pensa, ok? Mais ou menos entendido o pensamento dele. Quer ver o Augusto Comte no positivismo? Lembra da ordem e progresso? Lembra? Sim. Bandeira nacional, né? Sim. E é na nossa bandeira que vieram também, a partir da Europa, lá das universidades, os alunos que estudavam lá vieram para o Brasil e trouxeram as ideias de progresso. Olha só. Isso, depois você vai pro celular, depois você vai isso. Aproveita aqui que depois eu não vai mais ter outra aula. Assim. Ainda mais com uma professora dessa, assim, maravilhosa, inteligente. Ainda bem que vocês já fizeram conselho de classe, né? Vamos embora. Aí, deixa eu ver o que eu tava falando. Tá. O que eu tava falando? Ordem e progresso. Isso, olha só a questão do progresso. O fulano evoluiu. Houve progresso. É uma palavra muito utilizada também nas ciências naturais, tá? E no capitalismo. Hoje a gente não fala, socialmente a gente não fala assim, fulano progrediu. Não, né, gente? Não progrediu. Ele não é um progresso, ele melhorou, ele estudou mais. Essa qualificação de progresso faz com que a gente compare as sociedades. Digamos, a gente pega uma tribo indígena e diz que eles não têm progresso. Quem somos nós para dizer que eles não têm tecnologia? Às vezes até muito mais saudáveis do que a nossa, tá? Então, esse tipo de pensamento, essa ideia que ainda existe em sociedade, o indígena é vadio, é vagabundo. Por quê? Porque a nossa cabe a função, tá sempre trabalhando, não pode parar, né? Então, o sistema mesmo adotou a ideia de 70, 80, 90 anos atrás aí, desse pensador, tá? Ok, isso? Esse segundo pensador, gente, ele e o Marx vão conversar mais. Apesar de eles não terem as mesmas ideias, eles têm um contato enquanto pensadores. Já com esse aqui, não. Esse é até mais novo do que os dois, tá? Então, o Max Weber, ele vai pensar de uma forma estrutural a sociedade, tá? Desculpa. Voltando um pouquinho aqui, ele fala que a sociedade, ela é muito forte. Ela é mais forte que o indivíduo. A sociedade, ela exerce um papel muito forte sobre o indivíduo. Que quase a gente não tem força para se mexer dentro da sociedade. Eu te esqueci, é tanta coisa para explicar de cada um, eu geralmente demoro uns 2, 3 meses, tá? Mas hoje a gente já vai fazer, não, tá? Então ele dizia que a gente quase não tem força. Eu não tenho força de escolher a língua que eu falo.
né? Eu escolhi, eu quero nascer falando inglês. Eu não quero que haja guerra, né? Eu não posso escolher, né? E essa sociedade, ela é muito forte. Ele diz que a gente quase não consegue se mexer dentro dela. Tá aqui, tá formatado, a gente vem. Quer ver a sociedade europeia é pior, tá? Do que a brasileira. Tudo já tá ali, tu só segue as regras, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. É assim até hoje, né? Aí eu tenho o estruturalista que ele vai falar que o indivíduo, a pessoa, ela é tão importante ou tão forte quanto a sociedade. Ela também consegue modificar a sociedade, tá? Exemplo. Eu acho que até eu já falei isso pra vocês. Não lembro se eu falei. Mas se eu falei, vocês podem me... tem várias coisas que a gente faz, ou que a gente pensa, que a gente influencia a sociedade e é influenciado por ela. Exemplo, a moda. Nós influenciamos? Sim. O tipo de cabelo que a gente corta, o tipo de alimento, o jeito que nós comemos, a gente influencia a sociedade e a sociedade nos influencia. Tá? Certo? Tá na moda tal coisa. Tem outras comidas que a gente hoje já está comendo que a gente não comia, né, e tal, enfim. Então, um indivíduo acaba influenciando o outro. E ele vai falar, a ideia de entender a sociedade é através da ação social, sendo que essa ação social ela é feita pelo indivíduo e a sociedade acaba pegando essas ideias. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo de eleição, que fica mais fácil que agora tá perto. Tradicionalmente, minha família vota no partido político. É tradição na minha família sempre votar num partido, tá? Então, todo mundo lá em casa vota e eu nem questiono, eu só voto, tá? Afetiva. Mas a pessoa aqui é minha amiga, nossa, ele é meu amigo, ele vai ser candidato, então eu vou votar nele porque ele é meu amigo. Eu não questiono as ideias, mas ele é muito meu amigo. Professora, pode ser o mesmo partido? Pode juntar essas duas? Pode. Ele tradicionalmente sempre vem aqui em casa, toma um cafezinho, é meu amigo. Ele pode não ser um bom político, mas ele sempre passa aqui em casa e aperta a minha mão. O Mota por anos, né, gente? Por anos, né? Entenderam? Tipo, é o tradicional político. É bem parecido com essa coisa assim. Racional com relação a fins. Aí, ele é do partido que a família gosta, ele é meu amigo. Pessoal, quero dizer uma coisa, eu sou muito amiga dele, eu acho que vai rolar aquele carguinho lá na prefeitura. Racional com relação a fins. Eu voto nele porque, tá? Professor, só pode ser o tradicional? Pode. Pode ser só o afetivo? Pode. Eu vou dar outro exemplo que vocês vão entender melhor. E racional com relação a valores? Poxa, gente. Mas esse cara luta pela questão ambiental e eu gosto muito disso. Então, o meu valor, eu voto por causa disso, eu voto nele, porque eu tenho um valor interno. Ou até, olha as igrejas agora como tão forte isso, né? Se ajoelha lá na frente do altar, ou vai no culto, ou vai na missa, todo mundo vota na pessoa. Percebam isso que é hoje está muito forte isso aqui, tá? Outro exemplo de ação social, tradicional. Vamos pegar eu preciso comprar um sapato. O que eu faço? Eu não tenho muito dinheiro, galera. O que eu faço? Eu ganhei ali uns 200 pila ali para comprar um sapato. Qual o sapato hoje que eu compraria assim? Para fazer tudo. Tênis. Um tênis. Muito bem. Tradicionalmente, o tênis vai me servir para vir para a escola, ir para a igreja, dar um rolê, enfim. Então, tradicionalmente, todo mundo compra tênis e eu também preciso de um tênis. Gente, mas aquela corzinha, achei tão bonitinho, né? Criança faz muito isso, né? Se é do Ben 10 ou se é do Homem-Aranha, eles enlouquecem. Então, também tem a questão afetiva. Nem sempre a gente escolhe pela funcionalidade. Muitas vezes a gente escolhe se é bonito ou não. Meninas, vocês melhor que eu. Mas os meninos também, né? Pega um time de futebol aí, tem gente que não calça vermelho porque é do Grêmio. Tem gente que não calça azul porque é do
né? Então tem essa questão afetiva até de cor. Racional com relação a fins. Poxa, eu preciso de um tênis e eu preciso dele para ir para academia. Ou para andar. A minha finalidade tem uma finalidade, tá? Agora, ganhei muito dinheiro aí no mês, fiz um trabalho extra, sobrou uma grana e eu vou comprar um tênis de marca. Porque quando eu for usar aquele tênis, todo mundo vai ver, nossa, tá com tênis de marca. Nossa, é rica, né? Não tem aquele negócio. Pega a Araranguá, pega aqui, ó. Pega a visão. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá na concessionária e vou tirar um carrão zero, porque, nossa, pra mim é mais importante ter um carro zero e desfilar aí na cidade do que ter uma casa decente. A gente se emociona, vai lá e se endivida. Claro que carro, muitas vezes, infelizmente, a gente precisa. Apesar que agora temos o ônibus gratuito aí, né? Mas não é para todo lugar que ele chega, né? A gente não se adaptou ainda. E também era uma ação social. Nós fazemos o que fazemos muitas vezes, influenciados por outras pessoas, de forma tradicional, todo mundo faz, de forma afetiva, de forma a uma finalidade, eu tenho uma finalidade ao fazer isso, ou um valor. Valor não monetário, tá? Necessariamente. Ok? Pergunta? Aí eu chego no Marx, que é um pensador. Na verdade, ele é um economista, tá, gente? Peguei a caneta. Ele é um economista. E o Marx, na verdade, ele vai falar que nós pertencemos a duas classes fundamentais. Ou nós somos capitalistas, ou nós somos proletários. Que significa é o mesmo que assalariado, tá? E o capitalista daí é os patrão. O capitalista hoje, lá na Revolução Industrial, era o dono da empresa, era o industrial. Hoje, quem é o capitalista? É o que não precisa mais trabalhar. É que o filho não vai precisar trabalhar, o neto não vai precisar trabalhar. Ele tem uma empresa que trabalha por ele. É claro que aqui no Brasil você tem alguns bilionários, você tem talvez um outro bilionário, mas assim, no planeta você tem muito mais uma concentração de bilionários que eles é que mandam no planeta, né? Através das mídias, né? Olha só, tem gente que é dono, o Elon Musk, por exemplo, é dono de uma rede social, né? E eles fazem isso também para ter essa hegemonia, porque eles sabem que através da comunicação eles conseguem também manipular o pensamento das pessoas, tá? Isso é real, tá? E aí o Marx percebe, isso é pensamento, e assim, ó, qual a corrente de pensamento? Materialismo histórico e dialético. Ele é alemão, de uma corrente de pensamento alemã, lá do Hegel, né, que é um filósofo alemão, e o materialismo histórico significa dizer assim, ó, gente, ele analisa a sociedade não assim, de achar que, né, nos dois casos aqui, mas através da nossa realidade material. E não é uma realidade material na relação dinheiro, é como nós nos organizamos para fazer a nossa sobrevivência acontecer. Exemplo, no capitalismo, como é que eu faço, como é que eu me alimento? Não fala aqui com a boca, porque eu já sei. Hoje eu fiz uma sopinha, eu cheguei às 5h15 em casa, corri lá na panela de pressão, enfiei 2 franguinhos congelados que eu tinha, 2 pedacinhos, coloquei na panela de pressão e coloquei a massa e deixei ferver. Daí coloquei os temperos, a cebola. Mas eu plantei essa cebola e o alho? Não. Eu fiz a massa e eu comprei. Então, com o meu trabalho no capitalismo, eu vou lá e troco o meu salário pela a minha alimentação. Aí eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou e troco pelo que eu tenho. Então eu não sobrevivo plantando. Eu sobrevivo com a minha função social, no caso, né? E eu pertenço a uma classe social, que é proletária. Eu sou assalariada clássica, que eles chamam. Certo? Professora Karen, tem gente que ganha 20 mil e é assalariado?
Tem gente que ganha 30 mil e é assalariado, sim, pega os países da Europa, por exemplo, um pouco são proletários. Se ele parar de trabalhar, ele para de receber. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma média salarial de professor é 25 mil reais por mês. Nossa. Se ele parar de trabalhar, o que acontece? Não tem salário. Entenderam? Na Europa, mesma coisa, tem europeu trabalhando em fábrica que ganha 35, 40 mil reais por mês. Ok? Tá? É trabalhador. E ele diz que a gente tem que ter a consciência que a gente é trabalhadora com a nossa consciência de classe. O professor é quem ganha na Mega Sena. Daí ele passa a ser, então, um capitalista se ele investir esse dinheiro. Se ele gastar, daí só gastou, né? Ok? Jogador de futebol muito conhecido também é a mesma coisa. Só se ele fizer investimentos aí na Bolsa de Valores e viver daquilo, e a família viver daquilo, e as gerações futuras não precisarem trabalhar, daí ele é capitalista. E como é que se ganha em cima do trabalho, como é que se ganha? Se ganha em cima do trabalho, do assalariado. Toda a riqueza produzida, não só Marx fala, todos os contadores do mundo, toda a riqueza vem através do trabalho. E a apropriação do trabalho que faz o capitalista ficar rico, mesmo nos dias de hoje. Lá naquele momento histórico, esses três viram a Revolução Industrial nascer. O Marx é o mais velho dele, ele percebe que ele precisa escrever não para umas ideias mais subjetivas, mas para os trabalhadores das grandes empresas lá que se ferravam lutando e trabalhando mais horas, né, do que o normal, 18 horas, né. Aqui na segunda parte da Revolução Industrial, gente, a Revolução Industrial no começo ela pagava bem, tinha pouca gente na cidade. Aonde é que você leu isso? Léo Huberman, um historiador inglês, que fala que a realidade dos trabalhadores lá atrás era bem boa. Daí quando a segunda, ali perto de 1800, 1850, quando ela se expande para os outros países, começa uma loucura entre as nações e aí as pessoas vão para as cidades expulsas das suas terras também, tá? Elas são expulsas pela nobreza. E vão para as cidades trabalhar e aí o bicho começa a pegar, porque não tem infraestrutura nessas cidades, não vai ter trabalho para todo mundo. E eu vou passar um pedacinho do Charlie Chaplin antes de terminar, até no começo do bloco que vem, tá? Ele vai falar numa coisa chamada luta de classes, ele vai explicar o trabalho através da mais-valia e do modo de produção. Gente, o capital é desse tamanho. E eu só fui estudar o capital na economia política. Na sociologia estudava mais esses dois. É claro que o Marx eu também estudei, mas entender o Marx melhor era na economia política e durante o período de greve a gente entende Marx através da luta de classes, tá? Que é onde a gente consegue ainda, né, ter algum ganho, muitas vezes nem esse ganho a gente tem. E esse ganho sempre é coletivo, nunca é individualizado. Eu não ganho sozinho, né? Quando, né, então assim que você tem a luta dos trabalhadores do salário mínimo, as férias, 13º, direito a estudar, né? Direito a ter moradia, direito a ter alimentação, tudo é luta de um povo, de um trabalhador que está aí, né? Que já morreu, muita gente já morreu, né? E o Marx escrevia para os trabalhadores. Ele é odiado pelos capitalistas, tá? Ele é odiado. Porque ele é que conceitua capitalismo. Professora Karen, ele é capitalismo. Ele é o pai dos conceitos, tá? E aí confundem muito. Aí ele fala do socialismo, ele fala dos pontos de produção, na verdade, tá? E aqui tem outros vários, que a gente não vai ter tempo de falar, socialismo e o comunismo. Basicamente, tá, gente? Ó, o capitalismo é o que nós temos, aonde você tem os capitalistas que ganham, os trabalhadores. Poxa, professora Karen, eu tenho um negócio, eu sou capitalista? Não, né, gente? Tá? A gente é trabalhador e ainda dá trabalho para outras pessoas, né? Não se iludam, né, que, eu ganho, meu tio, por exemplo, meu tio acho que ganha eu tenho um tio que ganha muito dinheiro, mas se ele parar de trabalhar, ele para de receber também, tá? Então não tem como. E nunca é pessoal, tá? O sistema não é pessoa. O sistema, a pessoa morreu, a pessoa não tá mais ali, não tá nem aí, entenderam? Então eu tenho, ele tem o que é o capitalismo, com as duas classes sociais fundamentais,
Ele explica como é que se consegue o lucro, que não vai dar tempo de eu explicar para vocês. Aí ele diz o seguinte, que os trabalhadores unidos retiram o capitalismo do poder e constituem um Estado mais os trabalhadores. Então, você tem os trabalhadores e você acaba com o capitalismo. Trabalhadores. Isso inspirou muitos trabalhadores no mundo. A primeira revolução foi inspirada a russa, que depois virou um capitalismo de Estado de novo. Nunca é o início só que acontece o socialismo. Depois, algumas pessoas se apropriam do poder e, tá? Capitalismo de Estado, a Rússia depois, tá? No início foi um socialismo. Por quê, professora? Porque foram os trabalhadores que tiraram a forma muito feudal que existia na Rússia e eles passavam fome, tanto os trabalhadores da cidade quanto os do campo. Foram lá, fizeram uma revolução, tiraram a nobreza e quando começou a ideia de socialismo mesmo, o partido político toma o poder e daí os trabalhadores com Stalin matam Lenin, né, e fica só o Stalin. A característica é de um Estado totalitário, um capitalismo de Estado depois, tá? Mas em 1945 consegue também segurar a Alemanha, eles e o capitalismo, né? Os dois conseguem segurar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa, gente, depois eu queria falar isso, mas depois da filmagem. E o comunismo, o que seria? A abolição do Estado, já seria bem utópico, das leis, para que só os trabalhadores pudessem, então, serem donos da sua produção. Entenderam isso? Bom, se vocês entenderam, já escutaram outra coisa diferente do Marx, é fake, ninguém estudou e às vezes é até bom a gente se aprofundar, tá? O comunismo, então, não teria Estado e, por exemplo, os trabalhadores, aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Os trabalhadores assumem o poder, trabalhadores, não o partido político. Aqui não tem presidente da república, não tem vereador. Daí é o seguinte, eu pego a sala de vocês aqui e cada semana vai alguém representar vocês lá na Câmara de Vereadores. Para nunca ficar o poder em cima de uma pessoa só. Daí eu não instituo o poder mais. Ok? O poder se esvai. Daí a gente se desmonta as relações de poder da sociedade. Tá? E, professora, pode acontecer? Aconteceram várias experiências de socialismo, mas o capitalismo ele é hegemônico no planeta todo. O Marx vai falar dessa questão da hegemonia, de quão forte é o capitalismo e quão forte ele ainda vai ficar, tá? Certo? Porque aqui nós temos 270 mais ou menos anos de capitalismo, tá? E ele diz que os outros sistemas durou 4 mil anos, a antiguidade foi 4 mil anos, o sistema de castas de 4 a 10, o feudalismo foi 1000 anos, e o capitalismo tem 200 e poucos anos. E todos eles são formas piramidais. Poucos ganham e nós fazemos a base da pirâmide. Certo? Aonde é que ele explica isso, professor? Nos modos de produção. Ok? Certo? Ele é que inspira as organizações de trabalhadores. Tá? Aí é claro que o capitalismo vai vir em cima e dar-lhe pau nele até dizer chega. Tá? O Marx só não morre pobre por conta de um cara chamado Friedrich Engels, que era um cara que tinha dinheiro e pagava o Marx como se fosse um professor, e os dois escreviam para os trabalhadores, para nós, né? Porque a gente não tem, não é quem tem o capital na mão, são os capitalistas, é óbvio que eles nunca vão escrever para nós, certo? Ok? Terminamos?